Sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa. E hoje, pessoal, nós vamos falar de transporte de ângulos, ou seja, como é que a gente leva um ângulo de um lugar para o outro, construção de paralelas e arco capaz. Então, esses vão ser os nossos assuntos da aula de hoje. Daí, o assunto que a gente vai falar hoje, eu não estou citando aqui, mas vocês vão encontrar também na aula 5 de Geometria Euclidiana a construção da bissetriz. Eu vou colocar aqui, também seria um assunto nosso, mas como eu vi que tem muito a ver lá com a geometria euclidiana, com o assunto que a gente está vendo lá de geometria euclidiana, vocês também vão ver isso aqui na aula 5. Então vamos dar início aí com transporte de ângulos, né? O que eu quero dizer com transporte de ângulo? Qual a minha situação inicial? Eu tenho um certo ângulo, eu vou dar um nome aqui a ele de alfa, mas tanto faz o nome que você dá a ele. E eu quero levar esse ângulo para outro canto. Vamos supor que eu tenha uma semirreta, ou um segmento, ou uma reta. E aí você quer construir aqui sobre essa semirreta, por exemplo, esse pedaço aqui, esse segmento, ou essa outra semirreta, de forma que esse ângulo aqui também seja alfa. Então é isso que eu quero dizer com transporte de ângulo, ou seja, eu construo esse ângulo em outro canto. Seria essa opção aqui, em que a gente sai disso e chega nisso. A gente não sabe ainda construir um ângulo, e a gente tem poucos elementos para construir um ângulo, mas tem algo que a gente sabe fazer muito bem já, que é construir um segmento. Então, a gente consegue levar medidas de um lado para o outro, e é isso que a gente vai fazer. Na verdade, a gente vai levar um triângulo de um lado para o outro. E vocês vão lembrar que quando a gente pega um triângulo e leva ele de um lado para o outro, a gente vai poder usar aqueles casos de congruência de triângulos. Como é que a gente faz isso? Então vamos aqui para o primeiro passo. Vou colocar aqui como destaque. Então esse aqui é o primeiro passo que a gente deve fazer. Nós vamos colocar a ponta cega, esse aqui é o ângulo. Então, antes de mais nada, esse daqui é o ângulo. E eu vou colocar a ponta seca do compasso nesse ponto V, que é o centro aqui seria o centro da minha circunferência. Qual a abertura que eu uso? Qualquer uma. De início, você pode usar qualquer abertura no seu compasso. E aí você constrói um círculo. Aqui eu peguei só o pedacinho dele, porque só me interessa os pontos em que o círculo vai encontrar as semirretas. Então, lembrando, coloquei o centro aqui, abri uma abertura qualquer, tracei a circunferência, marquei os pontos em que ela toca as semirretas que partem de V. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo da gente, nós vamos executar sobre a semirreta que é dada, que é onde eu quero construir o ângulo. Aí, o que é que a gente faz nesse caso? Eu vou agora manter essa abertura, ou seja, eu vou usar essa mesma abertura que eu tinha aqui, e eu vou colocar agora o centro ou a ponta seca do compasso bem aqui. Ou seja, eu vou colocar o centro da circunferência nesse ponto O. E aí, com essa abertura aqui, lembrando que eu estou com essa abertura, eu construo também essa circunferência. Aí, o ponto em que ela encontra a semirreta, eu vou chamar de ponto X. Ou seja, esse pedaço bem aqui, ele mede essa mesma quantidade bem aqui. Não esqueçam disso. O que é que eu faço agora em seguida? Então, eu vou pegar essa medida aqui. Eu posso colocar a ponta seca em qualquer um dos dois pontos, porque eu só quero saber a medida daqui para cá. E aí, com essa abertura, eu coloco agora o centro da minha circunferência bem aqui, no ponto X. Então, o centro vai ser X e a abertura vai ter tamanho AB. Eu vou até construir aqui o AB, vou botar ele aqui de vermelho. Então, é como se eu fizesse o seguinte. Eu pegasse esse AB e agora ele serviria de raio aí para eu poder traçar outra circunferência. E aí vocês podem ver essa situação aqui nessa terceira parte. Bem aqui, ó. Então aqui, o que foi que eu fiz? Eu tracei a circunferência com centro em X
e o raio AB. Então, esse raio AB aqui, ó, eu só peguei esse pedacinho de arco porque só me interessa o ponto em que ele vai encontrar a outra circunferência. Essa aqui foi a primeira circunferência que eu desenhei. E essa aqui é a segunda circunferência que eu construí. Lembrando que essa primeira aqui, ela tem raio igual àquela primeira, ou seja, VB, né? Então tem esse raio aqui VB, esse raio bem aqui, e esse mesmo raio bem aqui. E já OY, que é esse daqui, ele tem, vou mudar aqui a cor, então OY, aliás, OY ainda tem o mesmo raio, vou mandar aqui esse azul aqui, né? Agora, XY é que muda, então XY tem essa mesma medida aqui, e a mesma medida de AB, essa circunferência aí. E aí a gente marca esse ponto Y. Aí o que que acontece? A afirmação é que esse ângulo aqui que foi construído, ele também é o ângulo alfa. Então, essa é a nossa afirmação. Na verdade, essa é a nossa construção. O que nós vamos fazer agora é verificar que, de fato, essa construção deu aquilo que a gente queria. Deu a construção do ângulo alfa. Tá certo? Então, vamos aqui para o próximo slide. A gente vê o porquê que essa construção ela dá certo. Tá aqui no início, você tem o ângulo e aqui você tem a construção que a gente fez. Por que que esse ângulo bem aqui, ele também é alfa, assim como esse aqui é alfa? Por que que essa construção me deu isso? Isso aí é um caso típico de congruência de triângulos. Vejam o seguinte, eu vou ligar daqui para cá e vou ligar daqui para cá. Agora atentem para esses dois triângulos aqui. Esse lado bem aqui, ele é igual a esse lado bem aqui. Porque na minha construção, eu fiz de forma que a abertura OX fosse a mesma abertura VB. Esses segmentos têm o mesmo comprimento. Analogamente, VA é igual a OY. Também, porque aqui é o mesmo raio, né? Isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui. Estou numa circunferência. Ambos são raios e os raios são os mesmos. Então, esses lados aí que estão pintados de laranja, eles são iguais. Já esse lado bem aqui, o AB, eu vou colocar também de azul, ele tem essa mesma medida aqui. Por que que ele tem a mesma medida? Porque ele foi construído, o XY, de forma que ele tivesse essa medida aqui. Então, esse XY aqui, ele é o raio dessa circunferência aqui, ó. E o raio foi tomado como sendo desse comprimento aqui, do comprimento de AB. Agora percebam, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Por que caso de congruência? Lado, lado, lado. Porque eles têm os três lados iguais. Ó, esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Se esses dois triângulos eles são congruentes, pelo caso lado, 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 então cada ângulo, cada respectivo ângulo é igual. Quem é o ângulo que fica virado para esse lado que está pintado de azul? É o ângulo alfa. Qual o ângulo que está virado para esse lado de azul, que é o equivalente a esse lado aqui? É o ângulo, então, alfa. Então, por isso que aqui tem que ser alfa. Ou seja, essa construção que a gente fez mantém o ângulo. Com isso, a gente tem uma importante ferramenta. A partir de agora, toda vez que a gente tiver o ângulo, nos for dado o ângulo, lembrando que o ângulo ele sempre é dado nessas condições aqui. Então, ele é dado realmente as semi-retinhas e aí ou abertas já na região angular que você quer. Então, toda vez que for nos dado um ângulo, você pode construir esse ângulo em qualquer outro canto. Você pode levar esse ângulo para qualquer outro canto. Isso é importantíssimo porque vai facilitar muito a nossa vida, principalmente nas próximas duas construções, em que nós vamos construir uma paralela e que nós vamos construir o arco capaz. Então, gravem isso. Agora, a partir de agora, eu sei levar um ângulo de um lugar para o outro. Eu sei construir o ângulo, uma vez que me seja dado esse ângulo, eu sei construí-lo onde eu quiser. Em cima de onde eu quiser,
você pode levar esse ângulo. E é isso que a gente vai fazer para simplificar a nossa construção de paralelas. Então, o que é que eu tenho agora? O que é que eu quero, na verdade? Eu tenho uma reta R e eu tenho um ponto P. Na aula passada, a gente viu como construir, a partir de P, uma perpendicular à reta R. Mas não é isso que eu quero a partir de agora. O que eu quero é construir agora uma paralela à reta R, passando por P. Então, essa é a minha situação. Como é que eu faço isso com o conhecimento que eu tenho até agora? Então, usando as construções que eu tenho até agora. Lembrando que toda construção que a gente fizer, a gente não precisa refazer essa construção. A gente pode apenas citar, olha, construa a mediatriz, ou então construa o ângulo alfa que foi dado. Construa isso, construa aquilo, uma vez que já me foi dado. E é isso que a gente vai fazer agora. Você pode escolher qualquer ponto sobre a tua reta. Escolhe qualquer ponto mesmo. No caso aqui, eu escolhi esse ponto A, escolhi esse ponto e dei o nome de A. E agora, o que é que a gente faz? Vou fazer o seguinte. Você liga, você constrói o segmento AP. Então, construir o segmento AP. Esse ângulo aqui, uma vez que eu construí esse segmento, obviamente eu tenho esse ângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir esse ângulo bem aqui, aqui. Tá certo? Então, eu vou construir esse ângulo. Uma vez que eu tenha construído esse segmento, automaticamente eu tenho esse ângulo. Eu vou construir esse ângulo bem aqui. Eu sei construir ângulos, não sei? Acabamos de ver como é que a gente leva um ângulo de um lugar para o outro. Como eu tenho esse ângulo aqui, você constrói ele aqui. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Então, eu construí esse ângulo. Vou dar um nome a ele para ficar mais fácil. Vou chamar de alfa. Aí, eu construo esse ângulo aí. Pronto. Só isso. Agora, você só faz prolongar essa reta. Isso aí é uma paralela. E é bem simples de entender por que é que ela é uma paralela. Né? Por que que essa reta aí é uma paralela? Veja, você iniciou pegando esse ângulo e transportando ele para cá. Isso caracteriza uma paralela. Tá certo? Então, só existe uma única paralela passando por P e que mantém essa característica dos alternos internos. Lembra lá da geometria euclidiana dos alternos internos? Então, foi o que a gente construiu aqui. A gente forçou a existência do alterno interno, justamente para essa reta que eu prolongo, né, esse ângulo aqui, ser a minha paralela. Então, tá aí. É uma construção bem simples usando o transporte de ângulos. Lembrando, por que que funciona? Porque isso daqui só acontece com retas paralelas. Ao transportar esse ângulo daqui para cá e obter essa semirreta, quando eu prolongo ela, eu obtenho aí a reta paralela, porque somente a reta paralela tem os alternos internos iguais. Agora, vamos para a terceira construção da aula de hoje. Mas antes de falar da construção do arco capaz, vamos entender o que é um arco capaz. Pessoal, dado uma certa corda da circunferência, então considerem esse círculo aqui, essa circunferência que vocês estão vendo na tela de vocês. Aí eu tenho essa corda aqui, AB. Vocês devem lembrar que toda vez que eu pego um ponto desse arco aqui, quando eu olho esse ângulo, ele permanece o mesmo. É o ângulo inscrito, né? Então, você sabe até que esse arco aqui, ele mede duas vezes esse ângulo, duas vezes θ. No caso, como aqui eu estou colocando θ, então aqui é duas vezes θ esse arco aqui. Aí o que que acontece? Esse arco, que tem essa propriedade, que qualquer ponto que eu pego nele e ligo para o A e para o B, sempre dá o mesmo ângulo, no caso o ângulo θ, é o que eu chamo de arco capaz do ângulo θ. Tudo bem? Relativo ao segmento AB. Claro que a mesma coisa acontece com esse arco aqui. Então, esse arco ele também tem essa propriedade. Então,
Isso aqui é o que eu chamo de arco capaz do ângulo θ com respeito ao segmento AB. E é isso que eu vou querer construir agora. Ou seja, vai me ser dado o ângulo θ, vai me ser dado o segmento, e o meu objetivo é, então, construir um arco capaz. Então, vamos lá. Então, lembrando, o que é dado para a gente? O segmento AB, e nos é dado o ângulo aqui que eu estou chamando ele de θ. O que a gente tem que fazer? A gente tem que construir o arco capaz, ou seja, o arco, tá ok? Qualquer ponto que eu pegue nele, aqui eu botei só um ponto de exemplo, quando eu ligo para AB, esse ângulo vira θ. Então vamos lá. Essa construção é uma construção um pouquinho mais complexa, mas vocês vão entender finalmente o que é que a gente vai obter no finalzinho. Então, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é, sobre o segmento AB, eu construo o ângulo θ. Então, meu primeiro passo é construir o ângulo θ sobre aquele segmento AB. Lembrando que esse é o segmento em que eu quero construir o arco capaz dele de ângulo θ. O meu passo é o seguinte, na verdade são dois passos que eu coloquei aí em um só. Primeiro, eu construo a mediatriz do segmento AB. Na aula passada, na aula 1, vocês viram como é que a gente constrói uma mediatriz. E é isso que eu estou botando aqui de roxo. Essa reta roxa aqui, ela é a mediatriz. A gente pode até colocar assim, ó, esse pedaço aqui, ele é igual a esse aqui, e aqui está formando 90 graus. Qual o outro passo? Eu vou construir uma perpendicular a essa reta aqui, passando por esse ponto A, que é essa reta aqui azul, que vocês estão vendo. Então, essa reta azul, ela é perpendicular, vou até denotar aqui, ó, ela é perpendicular a essa reta amarela. Lembrando que essa reta amarela a gente obteve da construção do ângulo θ. Este aqui é o ângulo θ. E aí você está pegando uma perpendicular a ela. Nós também vimos na aula passada como é que a gente constrói uma perpendicular passando por um ponto, né? No caso aqui, perpendicular essa reta aqui, passando por esse ponto A. E pronto! Isso aqui é o suficiente para a gente obter o que a gente quer. Porque ao traçar isso e ao traçar isso, essas duas retas se encontram no ponto que eu vou denominar O. E aí esse ponto O, para mim, ele vai ser o centro da minha circunferência, que vai dar o arco capaz que eu quero. Então, o meu raio vai ser esse pedaço aqui, e o meu centro vai ser esse ponto O. E aí basta construir a circunferência. Uma vez dado o centro e o raio, você constrói a sua circunferência. No caso, eu só quero o arco capaz, então basta pegar esse pedaçozinho bem aqui, ó. Agora vamos provar que, de fato, esse arco que a gente obteve é o arco capaz que a gente queria obter. Então, por que isso acontece? Para você lembrar por que isso acontece, nós vamos ter que lembrar de uma propriedade importante lá da geometria euclidiana, que envolve essa questão de ângulo inscrito, tangente à circunferência, e o raio da circunferência. Então, veja a minha situação aqui. A minha situação aqui é a seguinte. Eu tenho esse ângulo θ, que é um ângulo inscrito, tá certo? É um ângulo θ. E eu quero descobrir quanto é esse ângulo. Mas quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo é formado pela tangente com essa corda AB. Lembrando que aqui é o que eu estou chamando de ângulo θ. Quanto é que mede? Como é que eu faço para saber quanto é que mede esse ângulo? Aí vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já liguei aí o A, então eu vou ligar aqui o B, que também é um raio. Aí vocês vão lembrar que se esse ângulo aqui ele é θ, esse ângulo aqui ele é 2θ. Então eu vou colocar aqui 2θ. Eu tenho, portanto, como descobrir quanto é esse ângulo bem aqui e quanto é esse ângulo bem aqui. Por que eu sei descobrir? Porque esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles. E eu já tenho esse ângulo aqui. Eu sei que esse ângulo é igual a esse. E que a soma dos ângulos dá 180.
Então, esse ângulo bem aqui, ele tem que ser 90 menos θ. Eu vou colocar bem aqui, ó. Então, esse ângulo aqui, ele é 90 menos θ, assim como esse ângulo aqui, vou botar só de enfeite, mas ele também é 90 menos θ. Por quê? Porque a soma desses três ângulos aqui tem que dar 180. De fato, dá. 90 menos θ mais 90 menos θ, 180 menos θ. 180 menos 2θ. 180 menos 2θ mais 2θ, 180. Então, de fato, aqui é 90 menos θ. Aí vocês vão lembrar outro fato importante quando a gente está mexendo com circunferências, que é o seguinte. O raio, quando eu ligo o centro até o ponto de tangência, esse raio que eu obtenho, ele faz 90 graus com a tangente. É uma propriedade das tangentes das circunferências. Elas fazem 90 graus com o raio, né, que parte do centro até o ponto de tangência. Então, se aqui tudo é 90 graus, e eu sei que isso aqui é 90 menos θ, só resta esse ângulo aqui ser θ. Então, eu obtenho que esse ângulo bem aqui é θ igual a esse ângulo aqui. Com isso, eu consigo ver como é que eu faço a construção para obter tanto o raio da circunferência como o centro da circunferência. Porque para eu poder construir uma circunferência, eu só preciso de duas informações. Eu preciso saber quem é o centro e quem é o raio. E é por isso que saber esse fato aqui me dá essas duas informações. Por quê? Porque eu vou apenas obter o segmento eu tenho. E eu sei que o centro do segmento, ou centro da circunferência, vai estar sobre a mediatriz. Então, quando eu traço a mediatriz desse segmento AB, eu sei que o centro da circunferência vai estar em algum outro canto. Para eu descobrir o outro ponto que determina a circunferência, basta eu fazer o seguinte. Olha, como esse ângulo aqui é θ, e eu posso construí-lo sobre esse segmento, que foi o que a gente fez, eu sei que isso daqui vai ser uma tangente. Então, eu obtenho o centro usando a mediatriz e essa perpendicular bem aqui. E é isso, pessoal.